Pois bem, o segundo bloquinho aqui do nosso curso para CNU, para que você entenda tudo sobre o concurso nacional unificado. E antes de eu ingressar no núcleo comum de matérias, quero fazer duas coisas. Primeiro, recapitular. Pessoal, a gente está falando aqui de um momento histórico. Se você está interessado em prestar CNU, saiba que é um dos, se não o maior concurso que eu vi nos últimos 15 anos. E o segundo ponto que eu queria destacar para vocês é que a primeira vez que se cogitou em CNU foi na metade do ano. Seja quando você estiver assistindo essa aula, você está muito adiantado em 99% da sua concorrência. E aí, pessoal, recapitulando, a gente parou no momento que a gente ia começar a falar dos blocos específicos para tentar encontrar uma regra para que você estude desde já em relação às matérias gerais que vão pertencer a qualquer prova que você preste. Olha só, a ministra falou o seguinte, numa das perguntas que foi inclusive do nosso jornalista aí do Que Concursos, né? Quem já vinha estudando para concurso já sabe o que tem que fazer. Então não deve ter grandes inovações em relação às matérias, seja no conhecimento geral, seja no conhecimento específico. Mas antes da gente chegar nesse momento de falar das matérias específicas, eu quero trazer esse ponto aqui para vocês. Esse ponto. Cronograma do CNU, para que você saiba exatamente como montar seu ciclo de estudos, como se organizar até a data da prova prevista para março de 2024. Eu vou colocar até numa folha nova para fazer uma tabelinha com vocês, né? Vamos lá, pessoal, rapidinho eu vou inserir uma tabela aqui de 9 linhas para que vocês entendam que momento que a gente se encontra. Ó, centralizado. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de calendário do CNU, cronograma do CNU, a gente já tem essas datas aqui, pessoal. Primeira data, que é a mais importante, é o decreto com diretrizes gerais. Nós tivemos recentemente a publicação de um decreto com diretrizes gerais que estipula quais são as regras do jogo, como é que o CNU vai ser elaborado. Ele saiu no Diário Oficial do dia 29 de setembro. Então, pelo menos deste momento que eu estou gravando a aula, é algo bastante recente, tá? Não sei quando que você está assistindo, mas é algo bastante recente. E até me chama a atenção a celeridade. Se eles estão prevendo um concurso para dezembro, nomeadamente dia 20 de dezembro, eu vou chegar lá, tem que acelerar um pouquinho, porque nem banca escolhida tem ainda. Mas já temos um comitê instituído, já temos uma comissão. Aí no dia seguinte, que foi levado a Diário Oficial esse decreto, nós tivemos a adesão definitiva dos órgãos. Nós tivemos a adesão definitiva dos órgãos, que ocorreu até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de setembro, tá? De uma sexta-feira, que foi a live da ministra Esther falando sobre o concurso nacional unificado. Até aqui, pessoal, nenhuma novidade, tá? Aí o que eu quero trazer daqui para frente? Vamos lá. Terceiro momento importante para vocês é a escolha da banca. E aí, professor, que banca deve ser? Que banca? Dá um palpite, professor. Ó, vai ser entre outubro e novembro, para que a banca tenha pelo menos 30 dias para poder elaborar o edital, que sai, em tese, no dia 20 de dezembro. Claro, se não houver atraso em concurso dessa magnitude, é muito normal que se atrase, né? É só ver o TRE unificado. Quanto tempo já não se fala de TREs unificado, né? Já há mais de ano. E até agora nada. Prometeram edital em agosto, provas em dezembro, já passaram as datas. Com certeza deve ficar para 2024, o que tudo indica, né? Mas isso aqui tá mais quente, digamos assim. Olha, tem algumas bancas aqui, pessoal, que se destacam. Teve uma frase de um dos assessores, servidores, chefes desse concurso, que fala o seguinte: nós temos que ter uma banca que tribute o erro do candidato a um acerto. Que banca que faz isso? Pode ter indicado o Sebrasp, FGV. A FGV, inclusive, parece que já chegou a conversar lá nos ministérios, assim como outras bancas. A SES Gran Rio, que tem experiência, pessoal, com o Banco do Brasil, um concurso de 1,5 milhão. O maior concurso até hoje, em número de inscritos, era o Banco do Brasil. 1,5 milhão de inscritos. E ele conseguiu organizar bem o concurso, não deu nenhum problema, tal. Assim, para a magnitude desse certame, pode ser um forte candidato. Professor, pode ser uma banca do governo? Pode, mas eu acho que tem menos chance, tá? Ah, um INEP, ou como o auditor da Receita fazia ESAF. Pode ser, mas eu não vejo tanta probabilidade nisso.
Sebrasp, FGV, SESGranRio, a não ser que haja um azarão, são as mais prováveis. E vocês sabem o que a ministra falou? Que várias bancas já vieram conversar com eles, mas que até o momento não tem nenhuma banca oficializada. E em breve a gente vai saber a banca entre outubro e novembro. Tá legal? Depois disso, pessoal, a previsão que o edital saia em 20 de dezembro. 20 de dezembro. Vou até puxar aqui no meu calendário. Imagina como é que vai ser o Natal e o Ano Novo de vocês, hein? 20 de dezembro é uma quarta-feira da semana anterior ao Natal e duas anteriores ao Ano Novo. Imagina aquele jantar de família na ceia de Natal, né? E aí, viu esse concurso que saiu? Putz, quem é concurseiro tá lascado, né? Vai prestar o CNU, né? Olha o tamanho desse concurso. Teu primo também vai. Imagina, eu prevejo um fim de ano conturbado, meu amigo, minha amiga, com certeza. Um gole de café para pensar que eu já passei muitas vezes por esse momento. Depois, provas. Pessoal, provas estavam previstas para março, acho que 25 de fevereiro. Estava prevista para 25 de fevereiro, que era a data mais provável, mas tem carnaval ali, né, que pode atrasar o negócio. Então hoje está previsto até março, até o fim de março de 2024. Até o fim de março de 2024. Beleza? Depois, resultado final da etapa unificada. Resultado final da etapa, eu vou abreviar aqui, unificada. Até maio de 2024. Depois, curso de formação. Vai ter um curso de formação, assim como acontece geralmente em concursos policiais, PF, PRF, Polícia Civis, até julho de 2024. E aí alguns, olha só que interessante, aqui eu acho que interessa muito a esse bloco. Estava conversando com o professor Vinícius Mota, tem duas matérias de AFT, acho que é saúde, segurança do trabalho, tem uma outra matéria, economia do trabalho, enfim, ele é o especialista desse concurso, né, do AFT, que ele entende que talvez não venha no edital para a seleção dos candidatos, mas venha no curso de formação. Então olha que interessante, algumas matérias muito específicas a gente pode ter elas incluídas no curso de formação e não no edital do concurso. Legal, né? Isso pode ser uma novidade aí que a gente vai descobrir. Depois, pessoal, a posse. Olha só, já tem data prevista para posse. Até agosto de 2024. O professor Rezende ele vai gravar uma aula para vocês das vantagens do CNU. O que é legal de ter esse concurso nacional unificado, né? Isso aqui é uma grande vantagem. Quem presta concurso, seja qual for, tá? Não é uma crítica específica a nenhum estado, nenhuma banca, quase nenhum tem cronograma. Você tem lá data do edital, data da prova, prazo de recurso da prova objetiva. Esquece. Olha o exemplo, Polícia Civil de São Paulo. Os candidatos ficaram entre a segunda fase, que aconteceu dia 22 de maio, lá dos servidores, até a prova oral, que começou dia 15 de maio, um ano esperando uma etapa do concurso. Aí olha o que aconteceu, eu tive alunos, né, que estudaram comigo lá nos cursos de fase oral e falaram o seguinte: professor, como eu estou na fase oral, eu vou pedir demissão do emprego, porque logo logo ela deve acontecer. Como é que esse cara sobreviveu durante esse um ano? Eu prestei um concurso de promotor no Mato Grosso do Sul, que a prova escrita demorou 1 ano e 8 meses para ser corrigida. Acho que foi no Mato Grosso do Sul, já não me recordo. Ficou 1 ano e 8 meses. Imagina, quando eu corrigir a minha prova, eu nem lembrava, mas já estava em outros caminhos da vida. Aqui não, aqui a gente tem um calendário. Isso aqui é muito benéfico para quem presta concurso. Diminui a ansiedade, traz previsibilidade, obriga com que a banca caminhe mais célere na tramitação do concurso. Então isso aqui é muito bom para quem é concurseiro. Tá legal? Outro dado aqui, pessoal, expectativa de inscritos de 3 a 4 milhões é a expectativa do governo, tá? De 3 a 4 milhões é a expectativa do governo. É inscrito pra caramba, né? Se a gente falar, vou dar alguns dados para vocês refletirem sobre esse número. Primeiro, concurso de escrevente de São Paulo, 100 a 200 e poucos mil em regra, unificando o interior, São Paulo, Grande São Paulo e ABC. Polícia Federal, Rodoviária Federal, cada um tem 300 mil. Vamos para concurso nacional. INSS, 1 milhão e poucos mil. Banco do Brasil, 1,5 milhão de inscritos. Nenhum chega nem na metade. É um concurso gigantesco. E aqui então vem o primeiro alerta para a gente falar das matérias com vocês. Até um gole de café, que esse momento é importante. Olha só.
Quando a gente analisa o público-alvo de concurso, a gente percebe que o público é muito heterogêneo. Tem um cara da saúde, tem um cara da polícia, tem um cara de tribunais. Mas a grande maioria desses nichos, eles são concurseiros homogêneos, dentro do nicho, heterogêneo nos nichos, e cada um que escolhe lá, vou ser técnico do tribunal, analista, é um público parecido. Aqui é o concurso mais heterogêneo em si que eu conheço. Quem é que vai prestar esse concurso? A maioria, que a gente fala que é topo de funil, que é o cara que nunca ouviu falar sobre concurso, não sabe como estuda, não sabe o que é banca, prova, como é que faz, se é caneta preta ou azul, a lápis, se é uma entrevista de emprego. É a maioria que está procurando uma estabilidade, vai ouvir, porque, querendo ou não, a mídia vai bombar de notícias sobre isso, curso preparatório vai falar sobre o CNU, professores vão falar sobre o CNU, os próprios candidatos vão falar de CNU, as bancas organizadoras, o governo vai falar. Daqui até o fim do ano você só vai falar sobre isso. E vai estourar a bolha daqueles que hoje aí, devo, sei lá, 15 milhões no país que prestam concurso, cada um na sua área. Todos esses, mais os de fora, vão olhar para o CNU. É por isso que a gente vai ter um público, posso falar, muito amador prestando essa prova, que não conhece o que é regra de concurso. Razão pela qual quem já vinha estudando para qualquer concurso que seja, está muito adiante. E se você está vendo esse curso, já está começando a se preparar com o QC, você está muito adiante ainda. O CNU, a maioria que vai prestar ele, vai estar no fim do ano, vai ter ouvido falar um pouco, mas não se interessou. Aí quando vem o edital dia 20 de dezembro, vai causar um choque nessa pessoa. O quê? Um cargo que ganha 20 mil reais, trabalha tanto, eu posso prestar na minha cidade a prova com língua portuguesa, o cara vai achar que é para ele. Falar, ah, imagina, eu fiz faculdade, como é que eu não vou passar nisso? E não sabe que concursos são outros 500, né? Tem que ter preparação. E ainda que o cara fala, puxa, então eu vou estudar um pouquinho pro concurso, né? Vou estudar um pouquinho. Você acha que ele vai fazer curso preparatório? Você acha que ele vai se dedicar como você, que está lá indo tópico por tópico do edital? Não. Então, o CNU, pessoal, eu vejo o seguinte, que a maioria que vai prestar esse concurso é menos qualificado que em Polícia Federal, até o Banco do Brasil, TJ São Paulo, Polícia. É o cara que acha que isso aqui é uma entrevista de emprego. Razão pela qual eu preciso que você agora olhe para o núcleo comum e núcleo específico com outros olhos, com a sua experiência de quem já presta concurso, para a gente entender o que você consegue estudar daqui até o edital, e no edital, sabendo as matérias, você arremata um ciclo de estudos até a prova, tá bom? Esse é o objetivo dessa aula, mas perceba, a grande maioria, tem uma frase que eu vou copiar e colar aqui para vocês, a grande maioria que está prestando o CNU não tem ideia do que é um concurso público. Olha a frase da ministra. Olha a frase da ministra. Vou copiar aqui para vocês. Ó, abre aspas, copiei aqui da internet, inclusive. Frase da ministra. Quem já estuda vai estar preparado, podem ficar tranquilos. Todos que já se preparam para concursos vão ter bagagem para fazer esse concurso unificado. O que significa? Que não deve ter grandes inovações. Talvez com o formato da prova, mas nada para além disso. Então a gente chega aqui, pessoal, no que eu chamo item 2 do nosso curso, que é matérias, tá? Matérias. Matérias, vou compartilhar aqui com vocês o nosso item 2 do caderninho, matérias. Quando eu falo matérias, o CNU estará dividido em duas etapas, segundo a própria ministra. Uma que eu chamo de conhecimentos gerais ou básicos, comuns a todos os cargos, e outro que eu chamo de conhecimentos específicos, de acordo com 8 blocos específicos de conhecimento. Esse é o ponto interessante que eu queria analisar aqui com vocês. O CNU está dividido em duas etapas. Então, o que a gente pode ter? Por exemplo, o concurso do TRF. Você já prestou TRF? No caderno de prova vem as 20 primeiras questões de conhecimentos básicos, aí língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, sustentabilidade, e conhecimentos específicos, aí as matérias que têm peso 3, administrativo, constitucional, penal, processo penal, e acaba que a primeira parte da prova não tem relevância nenhuma. Eu não sei se eles vão fazer isso, porque eles estão dando muita ênfase a conhecimentos gerais. Então a gente pode ter um primeiro bloco com peso 1 e o segundo bloco com peso 2 ou 3. Outro ponto que pode acontecer aqui. Essa prova pode ser de manhã, conhecimentos gerais, e depois do almoço, conhecimentos específicos.
Não como o TRF, o TRE, o TRT, que faz um caderninho de prova num único período. Pode ser que aconteça. Vai tornar a logística do concurso muito mais difícil. Imagina, 180 cidades com 2 turnos de aplicação de prova. Olha o risco que tem de uma prova vazar, de acontecer um problema, acabar uma luz, dar uma enchente, cai o telhado de uma escola. Sempre tem essas coisas quando acontece concurso nacional. Na OAB é muito, né? Cai o telhado de uma escola. Todo exame tem isso, né? Como é que não tem inspeção no negócio antes de aplicar a prova? Então perceba, é um risco grande. Pode ser 2 etapas. A fala dela é: serão em 2 etapas. O que é 2 etapas? Um caderno dividido em 2 ou um dia dividido em 2 turnos de prova? Ficou lacônico. A gente vai saber mais pra frente com as regras do edital, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, antes da gente falar de conhecimentos gerais, que são as matérias comuns, eu queria falar dos blocos específicos. 8 blocos específicos e você precisa saber quais são eles, tá? De acordo com a carreira. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Primeiro, um bloco de administração e finanças públicas. Bom, quem prestar alguma carreira aqui dentro vai ter que ler AFO, Administração Geral, vai ter que estudar Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, tudo que está relacionado à administração e finanças. Parece uma coisa até bastante intuitiva. Muito próximo, a gente tem um bloco 2, setores econômico, infraestrutura e regulação. Aqui pode todas aquelas agências reguladoras estarem aqui dentro. Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário. Ah, você está para o MAPA, para o Ministério do Meio Ambiente, não é? O que você vai ter que estudar? ICMBio, FUNAI. Você vai ter que estudar aqui sustentabilidade, normas ambientais, Plano Nacional do Meio Ambiente, Plano do Resíduo Sólido. Então, conhecimentos específicos da área de meio ambiente e sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Acho que é a parte aí mais importante. Não, eu estou prestando aqui para educação, ciência. Aí tem um capítulo da Constituição que chama isso aqui, inclusive, né? Tecnologia e inovação. Todas as leis de diretrizes, base da educação, as normas que tratam de ciência, tecnologia e inovação, o capítulo da ordem social da Constituição que trata sobre isso, me parece básico, né? Políticas sociais, justiça e saúde, que é um pouco mais heterogêneo, né? Saúde tem a área específica. Políticas sociais e justiça, direitos humanos, formação urbanística, deve ter uma parte bastante forte sobre isso. O AFT vai estar aqui, pessoal, né? Trabalho e previdência. Tudo que é CLT, normas previdenciárias, o professor Vinícius vai falar com muito mais critério, o professor Ítalo vai falar com muito mais critério, sigam o que eles orientarem, porque eu fiquei com um bloco mais geral, né, que eu vou falar com vocês, mas o FT vai estar aqui. Depois, uma parte mais de tecnologia, dados, tecnologia e informação pública. E para terminar, o bloco 8, nível intermediário. Concursos de nível médio, aqui uma parte mais geral do conhecimento, cargos mais de ensino médio. Informação técnica. O que é isso, pessoal? Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Essa parte compõe o conhecimento específicos. Professor, eu me inscrevo para o cargo que eu quero ou para o bloco que eu quero? Você vai escolher um dos blocos. E aí você concorre, pelo que disse a ministra Esther na entrevista, que ficou claro na fala dela, é que a sua classificação vai ser dentro de cada um dos 8 blocos. Então vamos lá. Eu estou prestando trabalho e previdência. Eu vou escolher especificamente o cargo do AFT? Não. Vamos supor que tenha, não sei, tá? Venham 3, 4 cargos lá dentro. Você vai escolher o cargo de acordo com a sua posição dentro do bloco. Então é uma inscrição única por bloco, olha a fala dela. Inscrição única por bloco e classificação dentro de cada um dos 8 blocos específicos. O candidato se inscreve com inscrição única para o bloco, uma só, e ele pode concorrer a qualquer cargo dentro pertencente aí desse bloco temático. São 8 blocos específicos temáticos e eles que regerão a prova de conhecimentos específicos. É diferente, né? Eu nunca vi um concurso assim. Então essa é a regra dos blocos específicos que se sabe até o momento. Quando eu falo de matérias gerais, pessoal, existem algumas matérias que são básicas. Ou gerais, tá? Matérias gerais ou básicas. O que é isso? Matérias que aparecem em todos os concursos. Aproveitando então a fala dela. Ó, língua portuguesa.
Que concurso que não tem língua portuguesa? Me assustaria se não tivesse. Informática. Que concurso que hoje que não tem informática? Me assustaria se não tivesse. Pessoal, a gente pode ter exatas aqui, tá? Pode ter exatas. Alguns concursos têm, outros não. Depende. Exatas é uma forte galera, mas atualidades talvez, né? Vindo aí, ou na parte de ética, humanística, interdisciplinaridade, não necessariamente atualidades geopolítica, pode vir assim, tá? Constitucional, pô, Constituição é básico, né? Qualquer concurso hoje tem constitucional. Administrativo, não só a teoria geral, mas como as leis que tocam a administração pública indireta. Para mim aqui são 5 matérias e eu posso até incluir outras. Administração pública, administração geral, né? Administração pública e geral, AFO, administração financeira e orçamentária. Mas o núcleo duro dos concursos geralmente estão nessas matérias. Tanto que a gente vai embalar aqui um curso com as matérias gerais para que você consiga estudar desde já, se quiser, para o CNU. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, se você começar estudando pelo menos essas 5 matérias, você tem 80 a 90% das matérias gerais, pelo que se entende da fala da ministra Esther, tá bom? Blocos específicos, aí são as matérias diferentes em cada um dos 8 blocos, tem várias carreiras integrando cada bloco, e você vai conquistar o cargo de acordo com a sua posição dentro desse bloco específico escolhido. Tá claro isso para vocês? Provavelmente essa prova vai ser de manhã, pelo que eu entendo, e essa prova deve vir à tarde, já que são 2 etapas, segundo a própria ministra. Então, o que nós vimos aqui, pessoal? Uma noção de calendário, inscritos, a fala da ministra e as matérias de núcleo básico e núcleo específico. Sobre o núcleo específico, que deve ser a parte mais volumosa da prova, ao que se espera, já que se quer técnicos em cada área, eu recomendo que vocês vejam as 4 aulas dos professores Vinícius Mota e Ítalo Trigueiro. Lá eles vão esgotar esse tema com vocês de cada área, e aí você desde já pode falar, puxa, eu vou escolher esse setor, tendo em vista que esse cargo aqui mais me apetece. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma tabela, pessoal, da folha dirigida. Ó, essa tabela aqui, ela fala por si só, tá? Que eu acho que pode ilustrar bem o que eu falei até agora. Dá só um minutinho, pessoal. Ah, aqui. Deixa eu ver se eu consigo espelhar minha janela. Consegui. Dá uma olhada. Isso aqui é importante que vocês tenham ideia. Tá lá no que concurso na folha dirigida, tá? Os cargos do CNU serão autorizados pelo governo federal para cada órgão abaixo. Então, ó, o MGI tem esses cargos de carreira e tantas vagas em cada cargo. Ministério do Desenvolvimento tem esses 3 cargos com tantas vagas. ANTAC, ANEEL. Então, veja, na coluna da esquerda, essas 20 carreiras que eu falei. Na coluna do meio, né, são as carreiras que aí integram. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Mapa Agropecuária, o INCRA. Cadê o Ministério do Trabalho? Tá, vai ter um cargo só, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. AGU, IBGE. Auditor Fiscal do Trabalho, 900 vagas. Então você vai concorrer naquele bloco específico. Veja, aqui não estou falando de bloco específico, estou falando dos 20 órgãos, tá? E os 20 órgãos vão ser agrupados dentro daqueles 8 blocos específicos. Então, a menor unidade é a carreira. Depois, os órgãos, que abrangem essa carreira, e depois os 8 grupos temáticos, que abrangem os 20 órgãos. Você não concorre nem no órgão, nem na carreira. Você concorre dentro do bloco temático e de acordo com a sua posição daquela inscrição nos 8 blocos temáticos, você escolhe a carreira daquele órgão. Complexo, né? É claro que os mais bem colocados vão escolher as melhores remunerações, os melhores cargos, depois vão sobrando os cargos de acordo com a sua classificação. Perfeito? Não sei se isso é bom para a vocação, não sei se isso prejudica a formação técnica, mas em relação às desvantagens, daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês do que eu sinto que não é tão bom assim no CNU. O Rezende vai falar sobre as vantagens. Depois eu volto para falar sobre as desvantagens, já que a proposta aqui é ser muito franco com vocês. Se você já vinha estudando para a polícia, TRE, TSE, para continuar no seu objetivo, não mudar, ou se você entender que isso aqui vale a pena, que você faça a transição. Mas, acima de tudo, franqueza e transparência para que você faça a melhor escolha para a sua vida. Tamo junto? Qualquer dúvida, manda lá no @Ricardo Baronowski. Quiser mandar uma fotinho da aula, marcar o que concurso, a gente reposta também. Pelo menos eu reposto para vocês aí. Grande abraço, nos vemos na próxima aula.